Saudações, dizer que estamos de volta para mostrar o uso dessas funções para a automatização das nossas planilhas, do serviço, na faculdade, entre outras áreas necessárias para análise de dados. O que nós vamos usar ou vamos trabalhar com essas fórmulas. A primeira fórmula que vamos usar, que vou mostrar, é muito simples. É o cálculo da média. O cálculo da média pode ser feita de diversas formas, dependendo daquilo que você precisa. Por exemplo, se for na escola ou quer calcular a média, por exemplo, dos estudantes, dos alunos, dependendo daquilo, da atribuição, das percentagens, ultimamente tem sido assim, cada trabalho tem a sua percentagem, cada texto tem a sua percentagem, então isso também é possível fazer automaticamente. Mas primeiro eu vou mostrar o cálculo das médias de uma forma totalmente simples. Então vamos a isso. Eu tenho aqui os dados da precipitação e temperatura de uma determinada área, ou de um distrito neste caso. Eu quero saber qual é a temperatura média desse distrito, qual é a precipitação média desse distrito. O que acontece? O que posso fazer aqui? Em poucos cliques você vai perceber como é que se calcula a média de uma forma muito rápida. Eu tenho aqui a precipitação, então o que posso fazer? Eu tenho que dar clique aqui, por exemplo, no final, ou posso selecionar. Tem várias formas de calcular a média. A primeira forma é você chegar aqui, colocar igual na célula onde você quer que a média caia, colocar, por exemplo, o valor, por exemplo, este valor, duplo clique, mais este, depois a dividir pelo número, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4. Você tem que dividir isso aqui, por exemplo, por 4. Por 4 um, vai ter uma média. Então, isso, isso é, para mim, é o que mais demora, né? Para calcular as médias. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que, primeiro, identificar a minha célula, ou assim como não, posso selecionar essa informação, por exemplo, esses dados da precipitação, vir nesse comando aqui, onde vem soma automática. Então, eu chego aqui, dou clique e aparece essa informação toda, o que eu preciso. Eu preciso da média. Se quisesse máximo, eu podia dar clique no máximo. Se quisesse contar os números para saber quantos são, eu podia dar clique aqui, mas o que eu quero? Eu quero a média. Então, é aqui na média onde tem que dar clique. Então, eu dou clique aqui na média. Então, automaticamente, a média aparece aqui. Que a média, por exemplo, da precipitação, por exemplo, nesse distrito. Então, tenho aqui a temperatura. Eu faço o mesmo, o exercício é o mesmo. Eu coloco aqui, seleciono, volto para a minha função, que é soma ou ferramenta. Chego aqui e dou clique. Já tenho aqui a temperatura média. Então, eu posso perguntar qual é a temperatura média desse distrito. A temperatura média desse distrito nos anos em análise é de 23. Aqui podemos reduzir, por exemplo, os números decimais. Como é que se reduz? É só dar clique na célula, virmos nessas funções, onde vem geral, embaixo vem moedas, percentagem, entre outros. Então, você quer reduzir, não quer aumentar, não tem que dar clique aqui. Quer diminuir, então tem que apontar aqui na última opção e dar clique. Uma vez, ele vai reduzir até chegar onde tu pretendes. Então, tenho aqui também a precipitação. Eu posso aproximar. Então, está tudo bem. Então, eu já reduzi. Não tenho aqui as médias.
Essas médias eu posso pintar, por exemplo, para saber que essas são as médias, pintar também. E depois colocar aqui médias da minha médias da minha análise. Então já tenho aqui as minhas médias. Já mostrei como é que se calcula a média de uma forma simples. Então, eu, por exemplo, não quero calcular a média de temperatura, não quero calcular a média de precipitação, assim como da temperatura. O que tenho que fazer? Eu, por exemplo, não quero calcular a média de precipitação, não quero calcular a média de temperatura. O que tenho que fazer? Eu tenho que voltar na minha planilha. Por exemplo, aqui eu quero calcular a média dos estudantes. Eu já mostrei como é que se calcula a média de temperatura e da precipitação, ou uma média de uma forma muito simples. Então, eu vou mostrar de outra forma como é que se pode calcular a média de uma forma automática. Nota do primeiro teste, nota do segundo teste, nota do trabalho 1 e nota do trabalho 2. Então, quero distribuir quero calcular as médias desses estudantes. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que distribuir os 100% por cada trabalho ou por cada teste. Tem que fazer, por exemplo, eu tenho que distribuir, saber do primeiro teste quanto é que vale. Por exemplo, eu dou o peso de 40% do primeiro teste, eu vou dar 20% do segundo teste, dou 30% o primeiro trabalho e dou 10% o segundo trabalho. Somando isso, deve dar 100%. Então, se falhar, corre risco também de falhar as médias. Reprovar outros estudantes que não podiam. 0,3, não, 0,4, isso vale 40%, mais o segundo teste, vezes, quando é que dá? 0,2 mais o terceiro teste. Aliás, o primeiro trabalho. Esse trabalho eu disse que vale 30%, vezes 0,3 mais o segundo trabalho, vezes 10%, vezes os 10%, 0,1. 0,1. Então, já tenho aqui a média do primeiro estudante. Então, o que tenho que fazer? Posso replicar essa fórmula para todos os estudantes. Então, é só dar duplo clique e ele vai replicar a fórmula. E vai dar até no último estudante, neste caso. Então, a classificação também. A classificação nós podemos fazer a classificação automaticamente. Como isso faz? Eu já tenho aqui, por exemplo, este estudante tem 13,5, assim sucessivamente. Querendo aproximar, arredondar, que chamamos de arredondar por excesso, assim como por defeito, eu posso fazer isso. Eu posso arredondar isto, ele vai dar 14, também vai dar sucessivamente 17, isto aqui vai dar 9, 10. Aprovado. Então, por exemplo, aprovado, o segundo aprovado, vai ficar muito simples. Então, eu quero fazer isto aqui, aprovado sucessivamente. Não, eu não quero colocar dessa forma. Eu posso colocar, por exemplo, se for uma disciplina ou uma classe ou uma cadeira que a pessoa vai ao exame, então eu posso usar outra forma, que é verificar se esse estudante dispensa, exclui ou admite. O que tem que fazer? Igual, sinal de igual, e chamar as funções. Nós já voltamos para as nossas funções. Depois de cálculo da média, nós temos que encontrar uma outra esta função, o si. Nós vamos usar o si para calcular, para sabermos quem vai ao exame, quem não vai, quem dispensa, quem não dispensa. Então, tudo isso vamos colocar
aqui, esse setor de informação. Isso vai ser igual se o estudante tiver nota igual ou maior que, tudo bem, 14, maior ou igual a 14, vírgula, tem que colocar aqui, ponto e vírgula, abrir aspas, esse estudante fez o quê? Dispensou. Posso colocar dessa forma, dispensou, fechar aspas, ponto e vírgula novamente. Volto de novo a colocar o se. Se, double clique, o mesmo estudante tiver nota menor, ou igual a 9, a 9 valores, esse estudante, o que aconteceu com esse estudante? Ponto e vírgula, esse estudante fez o quê? Excluiu. Não posso escrever tudo, né? Exclui. Posso abreviar. Exclui. Fechar aspas. Ponto e vírgula. Então, se já terminou a fase do se, depois de colocar duas vezes, a lógica do se só tem duas, que é a verdadeira e a falsa. Quem fica faz o quê? Automaticamente que vai admitir. Admite. Quem fica, admite. Admitido. Se escrever assim, admitido. Abreviar. Isso tem que estar dentro de... Isso deve estar dentro de aspas. Nada admitido. Então tem que fechar parênteses. Já aqui não há necessidade de colocar mais ponto e vírgula, não tem outra condição para colocar. Então, coloco aqui os dois parênteses que eu, só para ver, tem dois parênteses. Então, depois disso, Enter. Tenho aqui a classificação dos dispensados e os dispensados, excluídos e os admitidos. Então, já mostrei aqui como é que se faz, como é que se usa o se, como é que se calcula a média, de uma forma muito simples, como é que se usa a função se, de uma forma muito simples, e como é que se usa o somatório, de uma forma simples. Então, já trabalhei as fórmulas para calcular uma determinada equação dentro do Excel. Então, muito obrigado por estar até aqui. Se inscrevam no canal, coloquem like e partilhem com os vossos colegas. E mostrem que é possível fazer todo tipo de somatório, classificação, automatizando no Microsoft Excel. E assistam, quem é a primeira vez, é o primeiro vídeo meu a assistir, assista o primeiro, que eu mostro do zero como é que um estudante, uma pessoa pode começar do zero a aprender a usar o Excel.